Como adiantou a Mayra, a gente tem uma entrevista importante aqui, na verdade duas. Nós estamos recebendo nos estúdios do Manhã Bandeirantes o Coronel Engel Pereira, que é da Defesa Civil de São Paulo, e a Major Tatiana Rocha. Ambos estiveram lá no Rio Grande do Sul durante as enchentes da semana passada, aliás, nos últimos 15 dias. E ambos foram testemunhas oculares, ajudaram ali no trabalho de resgate das pessoas. Começar dando bom dia para a Major Tatiana e para o Coronel Engel. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui batendo um papo com vocês. Agora mais tranquilo. Mais tranquilo, realmente já passaram aí praticamente 2 semanas, né? E em que pese a gente tá com as equipes ainda em campo, trabalhando, né? Ainda tem gente da Defesa Civil de São Paulo lá? Temos lá, a gente tá com o pessoal lá, a gente só rendeu o pessoal, porque logo do comecinho a gente mandou todo mundo para lá, né? E aí eu precisava trazer esse pessoal que pegou bem aquela fase emergencial ali, com os rios subindo, aquele salvamento. Como é que vocês chegaram lá? Foi um pedido do Estado do Rio Grande do Sul? Eu sou o presidente do Conselho Nacional dos Coordenadores de Defesa Civil do Brasil. E no nosso grupo, o coordenador estadual do Rio Grande do Sul, ele já tinha noticiado, isso daí foi mais ou menos dia 29 e 30, ele tinha noticiado a previsão de chuva intensa para a região, com e que teria grandes problemas ali no Vale Taquari, aquela região de Porto Alegre, região metropolitana. E aí ele já tinha dado a notícia que realmente a previsão era muito severa de chuvas na região. E aí, a partir daí, naquele dia mesmo, eu conversei com o governador Tarcísio, né? Falei com ele, Tarcísio, eu acho que realmente é uma previsão forte de chuva, eles vão precisar de apoio. E aí, a partir daí, o Tarcísio falou, olha, sinal verde para todo o apoio que for necessário. E aí a gente foi modulando com as equipes lá do Rio Grande do Sul e já fomos enviando apoio, né? Quantos homens? No primeiro momento a gente enviou mais ou menos 16 pessoas, mas a gente também liberou os helicópteros. Então mandamos 2 helicópteros, depois mandamos mais um helicóptero, e mandamos o pessoal especializado realmente em salvamento, em resgate. As equipes do bombeiro também foram para lá, 33 homens do bombeiro. Então a gente foi mobilizando, mas foi bom porque a gente chegou logo naquele período em que a gente pôde, além de Desde o começo, de vivenciar aquela região que começou lá no Vale, foi enchendo aquela região, depois, antes até de descer as águas para a região metropolitana ali, pegar Porto Alegre, Canoas, né, aquela região realmente que foi afetada. Então, a gente pegou desde o início. Bom, antes da gente... Vamos agora, então, a entrevista com o Coronel Engel Pereira e a Major Tatiana Rocha, da Defesa Civil de São Paulo, que estão aqui nos microfones da Rádio Bandeirantes, para contar, então, os detalhes. Eu queria saber em quais cidades que vocês atuaram principalmente e qual foi o trabalho principal ali da Defesa Civil. Olha, num primeiro momento, a gente atuou ali no Vale do Taquari, né? Que é uma região que é abastecida por vários rios Taquari, rios caudalosos, que choveu na cabeceira e causou grande desastre, grande estrago, principalmente naqueles municípios que vinham beirando o rio. Então, no primeiro momento, a gente chegou lá com a nossa equipe, como a gente chegou logo no começo, é lógico, toda grande emergência, quando você chega rápido, você consegue atuar no salvamento das pessoas, retirada das pessoas... das suas casas, colocando em abrigo. Antes das inundações. A gente chegou, para ter uma ideia, tem uma equipe nossa, o Capitão Farina, que está aqui com a gente, né? Ele chegou, o rio ainda não tinha passado por uma ponte que dava acesso à cidade. Então, conseguiu efetuar, mas já estava ali no limiar de realmente de galgar água por cima da ponte, uma ponte grande ali em Lajeado, entre Lajeado e Estrela, né, ponte importante para tirar as pessoas da cidade. Então chegou naquele momento em que realmente o rio estava subindo, o rio subiu naquela região 30 metros acima da cota, né, muita coisa, muita água, e depois quando você vai pro local e você vê, eu vi o rio depois, ele baixou e voltou para sua calha, né? Mas tem regiões lá, é tipo uma região Cruzeiro do Sul. O rio Taquari, ele faz uma alça direita e tem a cidade, né? Praticamente ele passou direto por cima da cidade. Então, muitas casas afetadas. A gente chegou nesse momento lá. E depois, quando passa esse momento de salvamento, aí vem a questão de administrar abrigo, né? A gente vendo a repórter falar de muita gente em abrigo, né? São 873 abrigos
quase 77 mil pessoas em abrigo. Então essa gestão de logística humanitária, de chegar material para essas pessoas, organização, realmente para o Estado é muito grande, é muito forte esse movimento, né? E a gente concitou todas as defesas civis do Brasil para que a gente apoiasse nesse momento, que realmente era um momento que está precisando ainda, né? Que a gente está mantendo nossas equipes lá ainda, mas a gente pegou todas as fases aí de uma grande emergência. Major Tatiana, como é que era essa aproximação com as pessoas que precisavam ser retiradas ali dos locais? Bom, é importante destacar que um dos problemas graves, né, que foi necessário ir resolvendo aos poucos foi justamente a comunicação, porque em muitos locais isso foi afetado de forma definitiva, então sem sinal de internet, sem telefonia e sem energia elétrica, ficava muito dificultada a comunicação com as pessoas, tanto para salvamento quanto para abastecimento num segundo momento. Então, realmente, o serviço de defesa civil e das brigadas e dos bombeiros foi excepcional, porque ele tinha que conseguir localizar essas pessoas em cidades que eram sabidamente locais que estavam ilhados. Então, foi um serviço de buscar em loco, muitas vezes, e entender em quais locais essas pessoas estavam precisando desse auxílio para poder fazer a atuação. Então foi um trabalho bastante diferenciado mesmo. Como estavam desaparecidas, né? Não sabia nem onde estavam. Exatamente, por conta dessa fragilidade da comunicação. Então, não só a fragilidade da comunicação, como a dificuldade de locomoção. Estradas inundadas e muitas vezes sem teto para a aeronave, então era barco e aguardar ali a possibilidade de um voo, né? Então as equipes de resgate foram bastante corajosas e audaciosas para poder atender a cada uma dessas situações específicas. E eu queria saber se vocês já tinham se deparado com alguma situação parecida e também o que mais comoveu os dois durante todo esse trabalho. Contem 2 histórias pra gente, uma de cada um, por favor. Conversando com as pessoas, né, desde que a gente retornou, a gente para pensar o seguinte: quando você fala de uma pessoa que perdeu tudo na casa, não é só sobre o material, né, sobre aquilo que se pode construir novamente com tijolo e cimento. É aquela caixinha com o dente de leite do seu filho que você não vai ter mais. As fotos de infância e tal. Então isso é muito comovente. Você reunir as pessoas ali e de fato perceber naquele momento num abrigo, é um momento que você percebe que somos todos iguais num momento como esse, né? E isso é maravilhoso de se perceber, mas é dolorido, porque é uma perda de identidade, de dignidade daquelas pessoas. Então, nós estávamos almoçando um dia e na televisão começou a passar a previsão de chuva para o dia seguinte. A mulher que estava ao nosso lado com o filho e com a família começou a chorar copiosamente. Então, essas pessoas elas vão mudar conceitos de vida que talvez vão anos e anos para que essas pessoas se recuperem efetivamente. Então é muito difícil isso é o que mais comove num momento como esse, né? Mas ao mesmo tempo são histórias que trazem um acalanto, porque nós vemos pessoas ali de todas as idades, todas as profissões, trabalhando muito em prol de pessoas que elas não conhecem. Então é um misto de emoções, é um misto de sensações que a gente sente num momento como esse, porque a gravidade é enorme, estamos todos suscetíveis a passar por isso um dia, porque a natureza não se detém, e é realmente um grande aprendizado. Coronel. Olha, depois de 35 anos de serviço, né, de trabalhando com emergências, realmente é o que a Major Tatiane falou, né? É uma tragédia sem precedentes, é o maior evento natural por ações da natureza no nosso país. Tivemos sim, assim, outros eventos em 44, aqui mesmo no estado de São Paulo, em 67, em Caraguatatuba, que vitimou praticamente mais de 400 pessoas, né? Tivemos outros grandes, eu particularmente vivenciei outros grandes acidentes que nós tivemos aqui nos últimos 20 anos aqui no nosso estado de São Paulo, mas esse daqui marca realmente uma grande tragédia no nosso país. A gente vê lá 92% do município atingido, pessoas que perderam realmente a sua história, perderam tudo, né? Então, assim, realmente isso daí fica marcado na nossa história como uma grande tragédia no nosso país. Eu acho que eu nunca vivenciei nada nesse volume, com tanta gente desabrigada, tantos abrigos, tanta gente que perdeu tudo, né? O senhor fez algum resgate difícil ali, que o senhor sentiu que
o risco era grande e a emoção tomava conta? Olha, a gente acessou realmente comunidades que ficaram ilhadas. Então, particularmente, a gente só chegava através de aeronave. Então, a gente saía muitas vezes de manhã da nossa base. E o que a Tati falou, né? Realmente, a comunicação era bastante difícil. Então, muita gente sem comunicação básica de telefone celular, de internet, de energia elétrica, e a gente acessava as comunidades. Então a gente foi em comunidades que tinham 600 famílias, muitas vezes o pessoal vivendo ali com abastecimento de água, e assim, o principal pedido a gente foi levar alimentação. E aí você chega lá, alimentação, o pessoal que precisa de remédio, o pessoal que faz hemodiálise, que precisa sair ali do local, as caixas d'água que estavam sendo abastecidas, mas precisava de combustível para um gerador ligar para bombear água para essas caixas d'água. Então isso daí marca bastante, que são necessidades básicas que a população precisa ali e estavam realmente refém. E vocês se depararam com pessoas que não queriam sair? Teve que convencer? Olha, isso daí teve sim. Na primeira semana, uma coisa que foi bastante... que impactou bastante até nessa emergência, né? As águas subiram. Então, muitas vezes, a família subiu para o segundo, terceiro andar de uma casa. Aí o pessoal começou a sair das suas casas. Então, o bombeiro passava, levava o pessoal, tirava das casas. Aí começou a ter saque. O pessoal ir com barcos, saquear aquelas casas que estavam vazias. Aí o pessoal acabou falando, não, eu não vou sair de casa. E aí ficava em casa, e aí precisa até hoje, em alguns lugares, das equipes do bombeiro levar de barco material, água potável, remédio, porque as pessoas não queriam sair da sua casa. E a gente... Pois não, Mayra. E é só apresentar aqui o capitão Roberto Farina, que chega agora também ao microfone da Rádio Bandeirantes, a equipe da Defesa Civil que veio bem completa hoje aqui aos estúdios. E, capitão, escutei uma entrevista sua falando sobre os radinhos, né? Sobre as pessoas se informando através do rádio, inclusive de rádios de pilha lá que vocês observaram, né? Quando nós chegamos na quarta-feira, a gente chegou sem comunicação, né? Então, na quarta-noite, como o coronel falou, nós já não tínhamos comunicação, eletricidade, e também a água foi cortada porque precisa da eletricidade para dar continuidade ali na questão do saneamento. E na quarta para quinta de madrugada, nós ficamos rodando a cidade de Estrela porque nós tínhamos que ir para Lajeado, que era o posto avançado. Foi o que o coronel Engel alinhou com o coordenador do Rio Grande do Sul, para nós apoiarmos ali. E a gente não conseguiu chegar, porque tinha a ponte do Rio Taquari, ela estava submersa, uma parte, e nós não queríamos arriscar, porque a gente viu uma lâmina de água, a PRF estava do outro lado, a gente não tinha comunicação com eles, e nós colocamos a nossa viatura até ali perto da ponte, acabamos recuando. No outro dia de manhã, aquela ponte foi totalmente submersa. E na manhã da quinta-feira, por volta de umas 6h30 da manhã, a gente retomou os pontos de alagamento que estavam acontecendo na cidade de Estrela. A gente foi monitorar para ajudar a retirar essas pessoas que estavam em locais vulneráveis. Porque da hora que a gente chegou da quarta para a quinta, a cota do rio Taquari saiu de 30 para 33,5. Então foi questão de horas aquilo. E andando por ali, nós vimos as pessoas ouvindo os rádios. Então, era o rádio ligado no carro, alto, as pessoas com o rádio na mão, ouvindo. E aí eu parei um cidadão ali e falei assim, mas o que você está ouvindo aí? Ele falou, não, é o rádio. Eles estão passando orientações para nós, estão passando aqui a chuva, a cota do rio. E a partir daquele momento, nesses 3 primeiros dias que nós não tínhamos comunicação, na quinta, sexta até o sábado, a gente usou muito rádio para ouvir o que as autoridades, a própria Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul falava. Então a gente tinha muita dificuldade de acessar a internet, a gente tinha que andar cerca de 30, 40 quilômetros para ir em um posto de gasolina que tinha o sinal do Wi-Fi. Só que ele também teve um problema de colapso e acabou a energia, também perdeu a internet. Então o rádio foi essencial e fundamental na comunicação para as pessoas, tanto para informá-las, como também para acalmá-las. E a partir disso nós usamos também as rádios, depois que nós criamos um contato com a prefeitura ali de Estrela, para também passar algumas mensagens mais tranquilas e orientadoras ali para as pessoas. Capitão, algum momento o senhor teve medo? O que é normal, as pessoas têm medo. Quer dizer, sentiu ali que havia um risco grande? Olha, a gente só percebe que nessa crise, né, que nós estávamos correndo risco depois que a gente passava da situação, né? Então,
Acredito que o momento que chamou muita atenção foram dois, né? O primeiro foi o Rio Taquari, na ponte, quando a ponte foi totalmente submersa, porque nós cogitamos de transpor ali a ponte, e nós não transpomos porque ali da equipe, a equipe chegou a uma conclusão de não correr esse risco, então nós recuamos. Mas ali, quando nós vimos depois de alguns dias, um pedaço da ponte ela tinha sido levada, então isso foi um risco que nós acabamos ali correndo, que nós percebemos depois. E quando nós estávamos indo checar a rodovia 386, porque ali a ponte, ali liga, a 386 liga Porto Alegre de Estrela, né, do Vale do Taquari. E nós fomos fazer uma vistoria lá, na quinta para sexta, salvo engano, e nós subimos o drone. E quando nós subimos o drone, tinha passado a chuva, né, porque o drone ele só sobe quando não tem chuva. Quando nós subimos o drone, a gente viu um mar que tomou a rodovia. Eram mais 7 quilômetros. E quando nós passamos na quarta, a água já estava em uma das faixas. Então, ali que nós percebemos, se a gente tivesse esperado mais meia hora, 40 minutos, talvez a água teria feito e a gente tivesse ficado ilhado. Então, são riscos que a gente acaba correndo, que a gente só percebe que correu o risco depois que a gente vai fazer uma análise. Então, medo, a gente tá vivo, né? Então, não dá pra gente falar que não teve medo, mas eu acho que a missão, o propósito de ajudar as pessoas ali a todo momento, focado, acho que foi o combustível que nos fez trabalhar diuturnamente ali, muitas horas trabalhando, sem dormir. Mas a gente é uma das pessoas, dentre várias ali, que deram suas horas, heróis anônimos, pessoas voluntárias, pessoas das instituições públicas. A gente conversou com muitos militares, tanto da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, quanto os brigadianos, né, que eles falam, da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Eles foram afetados. A família deles perdeu as casas, eles estavam uma semana lá trabalhando, e dando aquilo ali para a população, e nem deram assistência para suas famílias. Eles estavam ali trabalhando, eles não queriam nem pensar. Ele falava assim: chefe, capitão, a gente não está nem pensando na família ali, porque eu também estou com uma realidade dessa na minha casa, mas a gente tá na missão aqui, no propósito. Então, é um momento, né, uma crise dessa, como o Coronel Engel falou, de superação das pessoas, que mostra que o povo brasileiro ele tem um nível de disposição, de solidariedade sobrenatural. Nós estamos conversando hoje no Manhã Bandeirantes e recebendo aqui nos nossos estúdios a equipe da Defesa Civil de São Paulo, que esteve lá no Rio Grande do Sul durante essas enchentes. Estamos conversando com o Coronel Engel Pereira, com a Major Tatiana Rocha, com o Capitão Roberto Farina, que acabou de falar. Está presente também aqui a Cabo Carla Zimmermann. Coronel, emoção, como controlar? Em que momento o senhor sentiu que a emoção falou mais alto ali? É difícil porque a gente é ser humano também, né? E aí a gente é sensível também aos problemas das pessoas, né? Por mais que seja uma rotina nossa trabalhar com ajuda humanitária, trabalhar com emergência, de você prestar o auxílio daquelas pessoas que precisam, mas a gente sabe muito bem, porque, como o próprio Capitão Farina falou, né? Muita gente que foi afetado estava trabalhando ali, né? Acho que a gente tem... Nesse momento, nosso povo é solidário e a Defesa Civil tem esse papel importante de proteção das pessoas, né? Mas a gente, como ser humano, a gente sente também. A gente sofre também de ver as pessoas sofrendo, né? De ver tanto sofrimento de crianças, recém-nascido, e pessoal idoso, pessoal precisando de ajuda. Mas acho que isso é combustível para poder te alimentar e você se dedicar mais ainda e poder, naquele momento de crise, você poder se doar um pouquinho. O nosso produtor, Guilherme Oliveira, tem uma pergunta para vocês. Bom dia, Mayra. Obrigado, Sabino. Bom dia a vocês, ao coronel, capitão, todos da equipe aqui da Defesa Civil do Estado de São Paulo. A gente, de longe, acompanhando essa tragédia, a gente pode ter uma noção, e também acompanhando as entrevistas, os depoimentos, moradores, autoridades, falam que nunca tinham visto aquilo antes. Vocês têm, infelizmente, por ofício do trabalho, experiência com tragédia. Mas o que vocês perceberam por lá também, vocês já tinham visto algo parecido como tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Não, particularmente não, né? Depois que eu 35 anos de serviço, mais de 35, trabalhando com emergências, né? Mas assim, 92% do estado afetado. É muita gente, é muito município. E eu acho que foi fundamental a gente chegar em algumas regiões que, infelizmente, no primeiro momento não tinha chegado ajuda. A população que estava se organizando ali.
A gente viu 157 óbitos até agora, 88 pessoas desaparecidas ainda. E a gente trabalhou com as equipes do Corpo de Bombeiro também. A gente tem relatos de amigos nossos que trabalharam na região ali de Canoas, num hospital que ficou todo submerso. E aí, no hospital, entre UTI e centro cirúrgico, tinha mais ou menos 20 pessoas. O pessoal conseguiu chegar a tempo de tirar apenas 6. Então, muita gente ficou, são esses desaparecidos, né? Mas realmente, assim, eu particularmente, na minha vida profissional, eu nunca tinha visto nada igual. Cabo Carla Zimmermann também está conosco aqui. Queria que a senhora contasse talvez o resgate mais difícil, aquele que mais a emocionou, aquele que mais mexeu com a senhora nesses dias todos, por favor. Ou qualquer momento que você tenha passado ali que te marcou. Então, bom dia a todos. No primeiro momento, a nossa equipe foi chamada, né, eu como auxiliar de comunicação, para estar fazendo essa ponte com o capitão Farina, que já estava lá no local, lá no Rio Grande do Sul, e a imprensa de São Paulo toda sem informação. O que está acontecendo, como está a situação ali. E nesse momento, eu fui a ponte, né, com a imprensa daqui de São Paulo, de outros estados também, linkando diretamente com o capitão que estava lá, podendo passar de fato as informações da situação. Mas o que mais me marcou ali, depois disso eu fui com a Major Tatiana para a parte de logística, centro de distribuição, ajuda humanitária, mas o que mais me marcou ali foi no dia que nós fomos a um abrigo. Eu tenho uma filha de 15 anos, chama Maria Eduarda, e quando eu cheguei nesse abrigo, uma menininha de 5 anos veio correndo, me abraçou e falou assim, você vai ser minha amiga agora, não vai embora. E era Dia das Mães, era um domingo, eu tinha deixado minha mãe, minha família, minha filha, para estar lá. E aí ela pegou e me deu uma rosa de crepom, que uma senhora tinha feito, e ela falou, essa é para você. Aí eu falei, verdade, obrigada, meu amor. Como você chama? Maria Eduarda. Aí eu falei, nossa, aquilo para mim, assim, foi o que o coronel falou, nós somos seres humanos. E a gente sente na pele toda a situação que o povo de lá está passando, toda a necessidade. Quando você vai visitar um abrigo, você vê famílias completas e incompletas. Você vê pais sem filhos, você vê filhos sem pais. Então, é uma situação que me mexeu muito pelo fato de estar perto dessas pessoas, né? Eu acho que, para mim, o que mais me chocou foi isso, a questão de estar nos abrigos. Só que eu também, de uma forma, eu falo com a Major, eu fiquei com o coração quentinho, que eu consegui levar um pouco de alegria, levei meu abraço, uma conversa, né? A gente ali perto das crianças, eles adoram, eles vêm, abraçam, tudo. Então, assim, foi bem, para mim, o mais importante foi poder ter participado dessa fase do abrigo, né? De levar um pouquinho de amor para eles. Coronel, muito bonito. Muito boa história, assim, Cabo. Coronel, nesses dias, como é que vocês se protegem? Por exemplo, todos sabem que o contato com a água é perigoso. É inevitável esse contato da Defesa Civil para socorrer pessoas, para resgatar pessoas com a água. E onde vocês ficam abrigados? Nesses abrigos junto com as pessoas que foram resgatadas? Não, normalmente a gente não fica abrigado junto com eles, né? Em que pese algumas equipes ficaram em situações bem complicadas, porque o município estava bem complicado. A própria equipe do Capitão Farina teve dias que dormiu dentro do carro, porque não tinha onde ficar, né? Mas normalmente a gente orienta, a gente já é pro procedimento padrão nosso, né, de ter todas as vacinas em dia, porque a gente sabe muito bem, a gente vai para esses locais que têm exposição, muitas vezes doenças, né? Então é importante estar com sua vacinação, com a sua saúde ok, né? Para a gente também não ficar suscetível. A gente tem uma regra que a gente não pode ser vítima. Então, quando a gente vai para emergência, a gente vai para ajudar. A gente não pode se fragilizar e estar numa condição de vítima. Bom, a gente recebeu aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes a equipe da Defesa Civil de São Paulo, o Coronel Engel Pereira, a Major Tatiana Rocha, o Capitão Roberto Farina e a Cabo Carla Zimmermann. Muito obrigada pelos depoimentos, por toda essa experiência e parabéns pelo trabalho. Parabéns aí, orgulho de ser paulista e ter uma equipe como vocês. Muito obrigado, viu?
Nós que agradecemos, estamos à disposição. Conte sempre com a nossa querida Defesa Civil. A gente sempre conta e essa é uma das instituições que todos nós nos orgulhamos e sabemos que sempre quando a cidade e o Estado precisa, ela está presente. Obrigado, viu, Coronel? Obrigada. Obrigada. São 11